Nessa primeira semana de março de 2020, já se contabiliza apenas na China 2.946 mortes por Covid-19, popularmente conhecido como coronavírus. Fora do país asiático, o número de mortes chegou a 166. Com seu epicentro localizado na cidade de Hubei, no mercado público de Wuhan, o vírus já foi confirmado em 72 países, com a sua taxa de mortalidade em 3,5% na China e 1,5% fora da China. Um percentual até considerado baixo comparado ao Ebola ou H1N1, por exemplo. Esse surto, ainda não classificado como pandemia, evidencia o contexto globalizado em que vivemos e quão conectadas estão as nações, não apenas em relação à informação, mas ao fluxo nas fronteiras. Durante o período mercantilista, no século XV, as nações europeias se lançaram ao mar em busca de novas terras e riquezas. Já no século XVIII, as várias colônias europeias na África e Ásia proporcionaram um maior fluxo de trabalho entre os países e continentes. O que ganhou mais força no século XIX, com a invenção da eletricidade, das ferrovias e dos navios a vapor. Segundo Juliana Bezerra, professora de História da PUC de São Paulo, as distâncias encurtaram e os produtos puderam chegar nos lugares mais remotos nesse período. Mas, sem dúvida nenhuma, após a Segunda Grande Guerra Mundial e o fim da União Soviética, o mundo passaria por transformações que impulsionariam o processo de globalização de uma escala até então desconhecida. O planeta já não podia mais ser dividido em dois grandes blocos ideológicos. Os países, já não mais impedidos pela cortina de ferro, passam a adotar o liberalismo como forma de governo e o capitalismo como política econômica. Somado a isso, a rede mundial de computadores, a internet, uma ferramenta poderosa na colonização cultural, faria com que não apenas as nações estivessem conectadas, mas os indivíduos que a compõem. É inegável a interdependência entre países e blocos de países, o que favorece acordos comerciais, troca de conhecimento, tecnologia. Contudo, essa mesma conexão tornou o mundo mais vulnerável. Nas últimas semanas, temos presenciado a queda na Bolsa de Valores, alterações no câmbio, revisão da projeção do PIB de grandes economias, tudo por conta de um vírus contraído no mercado público no interior da China. Os Estados Unidos registraram a segunda morte por coronavírus essa semana, e a maioria dos casos está no estado de Washington, no noroeste do país. Naquela região, a busca por certos produtos no supermercado tem se tornado um grande desafio. Eu mesmo falei com um amigo essa semana que mora em Seattle e ele me disse que levou 3 dias para conseguir comprar 1 galão de água. Houve o caso de um senhor de 61 anos que estava de férias na Itália, sem saber que portava o vírus, regressou para o Brasil antes dos sintomas se manifestarem. Os que estavam próximos a ele, no avião, sua família, a equipe de enfermagem que o atendeu no hospital, todos ignoravam o risco de contaminação e agora estão sendo monitorados. Percebe? Percebe como as coisas podem mudar num estalar de dedos? Não tem o objetivo de despertar pânico ou coisa do tipo. Os que estão familiarizados com as escrituras sabem que nosso destino não será selado por questões climáticas, disputas bélicas ou uma pandemia. Isso são apenas sintomas. O evento final é outro. A razão de eu considerar esse assunto é lembrá-lo da necessidade de usar uma lente profética a você assistir o noticiário. Se informe, tenha cuidado, mas não perca a dimensão espiritual do que acontece com o mundo e com a sua própria vida. Que Deus te abençoe.